Na tela, notícia importantíssima: Bolsonaro e Anderson Torres se encontraram um dia antes dos atos em Brasília. Atenção, que essa notícia é muito importante. Anderson Torres, que tem prisão decretada por Alexandre de Moraes, está nos Estados Unidos, assim que chegar ao Brasil, será preso. Foi para os Estados Unidos na véspera dos atentados e lá se encontrou com Bolsonaro. Os dois tiveram uma reunião para conversar o quê? Para combinar o quê? É isso que a gente quer saber, né, pessoal? Notícia gravíssima. Aliados de Jair Bolsonaro informaram ao Palácio do Planalto que o ex-presidente se encontrou com o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O encontro teria ocorrido no último sábado, dia 7, um dia antes dos ataques promovidos por bolsonaristas em Brasília. Essas informações foram trazidas pelo portal UOL. Ambos estão de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Mais uma coincidência. Nossa, como essa extrema-direita vive de coincidências. Anderson Torres tira férias e vai para o mesmo lugar onde está Jair Bolsonaro se escondendo da justiça brasileira. Segundo os informantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-capitão teria mandado auxiliares seus, que o acompanham, na estadia nos Estados Unidos, receberem seu ex-ministro no aeroporto de Orlando. Ou seja, o Anderson Torres foi recebido pelos auxiliares de Jair Bolsonaro. Pelo visto, a viagem do Anderson Torres foi exatamente para se encontrar com o Bolsonaro. Férias eram somente o pretexto. Ele precisava sair de férias para fazer a viagem, mas essa ida para os Estados Unidos, especificamente para Orlando, está na cara que foi para se encontrar com o Bozo, na véspera do atentado aos prédios públicos em Brasília. Vai conectando aí os pedacinhos desse quebra-cabeça. O bolsonarista ocupava o cargo de secretário de Segurança quando foi exonerado pelo governador do DF, Ibanez Rocha, antes de ser afastado da função pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro é acusado de omissão nos ataques antidemocráticos cometidos por golpistas na capital federal. Torres foi substituído por um interventor do governo federal, o atual secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que o acusou de ter sabotado o esquema de segurança de Brasília. Gente, quem é responsável por fazer a segurança da coisa pública é o governo do Distrito Federal, ali em Brasília. O governo federal não tem uma polícia própria. A Constituição, ela entrega a segurança de todo aquele patrimônio público nas mãos do governo do Distrito Federal. E quem é responsável pela segurança, é claro, é o secretário de Segurança Pública, que era Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. O cara, diante de uma escalada golpista, no lugar de ficar aqui no Brasil para acompanhar de perto, reforçar a segurança, colocar ainda mais polícia ao redor dos prédios públicos, de ficar atento, cuidando da situação que ficava cada vez mais delicada, não. Ele tira férias e vaza para os States, que tem sido o refúgio dos canalhas brasileiros. Você já percebeu, né? Que todo canalha, quando se vê acuado, quando se vê prestes a ser preso, tem fugido para os Estados Unidos. A extrema-direita brasileira tem se refugiado naquele país. A mesma coisa aconteceu agora com Anderson Torres. E aí vem a notícia de que ele teve um encontro com Bolsonaro na véspera dos atentados. E coloca Bolsonaro no meio disso tudo, porque é óbvio que Bolsonaro está envolvido. Só que aqui nós temos mais uma prova do envolvimento dele. Nós temos mais um indício, mais um fato, que coloca Bolsonaro como líder de todo o movimento golpista e como responsável direto por tudo que está acontecendo aqui no Brasil em relação a essa radicalização da extrema-direita. Bolsonaro é o líder, Bolsonaro é o cabeça
e vai ter que responder por isso. Se Anderson Torres teve prisão decretada, falta desse tantinho para a prisão do Bolsonaro também ser decretada. Não pode demorar muito. Anderson Torres é um subordinado do Bolsonaro. Se Anderson Torres deixou toda a horda golpista invadir os prédios do Congresso Nacional, do STF e do governo federal, ou seja, o Palácio do Planalto, é porque ele tem orientação do seu superior, do seu líder, Jair Bolsonaro. Se prendeu Anderson Torres, tem que prender Jair Bolsonaro também. Senão a coisa fica capenga, fica incompleta. Vai prender os subalternos e vai deixar os cabeças soltos? Isso não pode acontecer, não é verdade? Em entrevista à CNN, Capelli, que é o interventor na segurança pública do Distrito Federal, afirmou que o bolsonarista mudou todo o comando da secretaria antes de viajar. Olha só para isso. Veja aqui o que diz o Capelli. No dia 1º, tivemos uma posse com milhares de pessoas e uma operação de segurança extremamente exitosa. O que mudou para o último domingo, dia 8, foi que no dia 2, Anderson Torres assumiu a secretaria, exonerou todo o comando e viajou. Se isso não é sabotagem, eu não sei o que é, disse o interventor. Você está vendo aí, né? O cara assumiu a Secretaria de Segurança do DF, imediatamente mudou todo o comando, colocou os seus capachos, os seus capangas e meteu o pé para os Estados Unidos, se encontrar com o Bolsonaro. Resultado, no dia seguinte, nós tivemos aqueles atentados. Bolsonaro, Anderson Torres, Ibanez, o comandante, que não é mais comandante da Polícia Militar do DF, todos eles fazem parte da mesma organização. Estão juntos, estão entranhados. Você prende um, você tem que prender o outro e tem que prender principalmente o mentor disso tudo. E quem é o mentor intelectual desse golpismo é Jair Bolsonaro. A coisa se complica para o Bozo e a sua prisão fica cada vez mais próxima. É contagem regressiva para Bolsonaro ter sua prisão decretada. Só que tem um detalhe. Enquanto o tal do Anderson Torres vai voltar para o Brasil e vai se defender na justiça, o Bolsonaro não tem essa honradez não, viu? O Bolsonaro é covarde. O Bolsonaro não tem coragem de enfrentar a justiça. Se tiver prisão decretada, estando lá nos Estados Unidos, vai fugir, vai meter o pé, vai se enfiar em algum buraco por aí, em algum país de extrema-direita pelo mundo, vai para a Itália, vai para sei lá onde, mas não vai enfrentar a justiça. Ele é covarde. Bolsonaro estar solto hoje é um perigo para a humanidade. Esse cara não deveria estar livre e ainda com esse risco de fugir e nunca mais ser pego. É muito importante que a gente tome todo o cuidado para não deixar esse cara extremamente perigoso livre, porque ele não vai encarar a justiça de forma tranquila, não. O caminho para o Bolsonaro é sempre a fuga, porque ele é um covarde de marca maior. Duvido ele ter a coragem que esse Anderson Torres está demonstrando aqui. Foi pego, a casa caiu, vem embora e vai se defender na justiça. É assim que funciona. Estamos num Estado democrático de direito. Se você não concorda com a sua prisão, você vai se defender através de recursos, você vai ter advogado para te defender, você vai ter a oportunidade de se contrapor a essa decisão judicial. É desse jeito que funciona. Mas Bolsonaro não se submete. Bolsonaro não respeita o Estado democrático de direito. Para ele, o caminho sempre é o da covardia, é o caminho de um cara que não respeita a institucionalidade, não respeita a democracia. É o caminho dos covardes.